uma grande oportunidade hoje no Bavi. Tinha um jogador a mais no primeiro tempo. Teve esse jogador a mais por 30 minutos. Demorou para reagir àquilo que o jogo determinava. Era incrível a forma com que o meio-campo do Bahia conseguia dominar o meio-campo do Vitória. Caio Alexandre e Everton Ribeiro tocavam a bola com extrema facilidade no meio de campo. Extrema facilidade. Hiller, Ronald e Baralhas não conseguiu encontrar em momento nenhum os jogadores do Bahia. E ele demorou para reagir. Demorou para poder mudar. Então, assim, teve erros defensivos. Eu acho que, inclusive, quando ele falou o termo que ele usou no vestiário, eu acredito que tenha sido cabaço, porque o segundo gol do Bahia foi um gol de cabaço, porque o time do Vitória não pode tomar um gol daquele, um gol de baba. Mas ele também teve muita responsabilidade no dia de hoje. Demora para poder reagir, demora para poder tomar decisão. Beira a de fato a ser covarde em campo. Bavi não se joga assim. Bavi não se joga assim. Se o jogo se abriu, se o adversário deu oportunidade, mate. Porque Bavi não vai lhe dar outra chance. Você jogando na Arena Fonte Nova, você tendo um jogador a mais com 3 minutos de jogo e um jogador importante no meio campo deles e você não conseguir controlar as ações. Você não ter coragem de botar o time pra frente. Demora para poder reagir. O time toma um gol, vira o primeiro tempo jogando mal. O Vitória, mesmo com o jogador a mais, não conseguiu fazer uma finalização com perigo ao gol de Marcos Felipe. No segundo tempo, consegue colocar volume de jogo, consegue pressionar o time do Bahia, coloca a bola na trave, Eric perde um gol feito. Aí começam as alterações, o Vitória dominando o jogo e aí PP faz uma besteira, uma burrada. PP faz uma burrada. É um jogador que precisa ser chamado a atenção, precisa ser punido. Já não é o primeiro. Carlos Eduardo foi assim contra o Altos, expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. Mateuzinho foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo contra o Vasco. E hoje o PP é expulso por um murro no joelho. Pelo amor de Deus, um jogador de 30 anos, um jogador experiente, um jogador rodado, jogou clássico pra caramba e faz uma besteira, uma burrada daquela. E tinha acabado de entrar. Tinha acabado de entrar. Exato, que o Vitória com posse de bola, o Vitória pressionando no Bahia. Sem necessidade nenhuma. E assim, os erros técnicos que a gente já conhece, que a gente já sabe, os erros individuais que a gente já sabe que esse time tem, mas ainda assim o Vitória teve uma grande oportunidade. Eu falei durante a transmissão e eu repito novamente. O cenário que ia acontecer no jogo de hoje era o mesmo cenário da primeira final do Campeonato Baiano de 2024. O Rogério Ceni recuou o time, tirou o atacante, botou o volante, estava tomando pressão, Vitória ia pra cima, Vitória ia virar o jogo. Só que existe uma grande diferença nos dois contextos. A peça que estava no banco de reservas. Um era Condé, outro era Carpini. Condé tinha seus defeitos, tinha suas dificuldades, mas sabia jogar Bavi. Entendia o conceito do Bavi. E foi assim que ele foi campeão. E foi assim que o Bahia não conseguia jogar dentro da Fonte Nova. Então assim, é preciso se falar isso, porque não dá pra toda a coletiva, toda vez que tem Bavi, é sempre erro individual, é sempre a gente vê Carpini tomando decisões erradas, tanto para escalar o time inicialmente, quanto para tomar decisões durante o jogo. Então assim, já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece. Já são 4 Bavis que Carpini não consegue jogar Bavi. Não consegue jogar Bavi. Não consegue jogar Bavi no Barradão, não consegue jogar Bavi na Fonte Nova, não consegue jogar Bavi com jogador a mais, com jogador a menos, tendo posse de bola, não tendo posse de bola, joga com 3 zagueiros, com 3 atacantes, com 3 volantes. Ele não consegue. Não consegue. Quanta capacidade pra ele jogar Bavi. Ele testou já com 3 zagueiros, com 3 volantes, com 3 atacantes, não consegue jogar. O Vitória demorou 120 minutos pra conseguir finalizar uma bola no gol do Bahia na Fonte Nova, pô. Isso é normal? 120 minutos para finalizar uma bola no gol. Vitória só conseguiu chegar no gol, finalizar no gol do Bahia, no Bavi, na Fonte Nova, aos 30 minutos com o Eric. E fora isso, o Vitória não tinha acertado no gol ainda. 120 minutos que o Vitória não conseguia finalizar uma bola no gol. São 4 Bavis que ele só consegue marcar um gol. 2, na verdade, né? Um no Barradão, outro aqui. Em 4 Bavis, ele só marcou 2 gols. Não é normal isso. Não é normal que isso acontece. Tá faltando mobilização, ele não tá conseguindo
transmitir o que é o clássico para os jogadores, o que está acontecendo? Vai ser assim o tempo todo? Daqui para o final do ano, se tudo caminhar normalmente, teremos mais um Bavi. O próprio presidente falou que Carpini ia ficar até o final do mandato dele. Então significa que no Bavi do Barradão Vitória vai sofrer de novo? Porque Carpini não consegue jogar, Carpini não é corajoso contra o Bahia. O jogo se abriu. Era o momento de ser corajoso. Era o momento de jogar. E ninguém ia criticar ele e tudo se desse errado. Não. Entendeu? Porque todo mundo pensou a mesma coisa. Exato. Todo mundo pensou a mesma coisa. Era o momento daquilo. O jogo se abriu para ele fazer isso. E assim, não adianta também vir e trazer a mesma filosofia vã que ele sempre traz nas derrotas, de relembrar o passado, de valorizar o resultado, porque não é assim. O torcedor não tá nem aí pra valorizar o resultado quando o assunto é Bavi, pô. E o que mais me deixa incrédulo foi eu ouvir uma pergunta. Eu tenho que falar, velho, porque, sinceramente, quem tá falando aqui é Flávio, não é Ítalo, não, nem o Arena, não é Flávio. O cara me perguntar, a derrota não apaga a boa partida que o Vitória fez. Pô, velho, me poupe. Você tem uma pergunta pra fazer uma pergunta dessa, velho, sinceramente. Sinceramente, é uma coisa que a gente fica, assim, revoltado, sabe? Porque a coletiva é o momento onde o torcedor tem a oportunidade de ouvir o treinador falar as explicações do jogo. E a gente da imprensa, basicamente, tem apenas uma pergunta para fazer ao treinador. Então, assim, pô, velho, ao mesmo tempo que falta um pouco de coragem a Carpini para colocar o time para frente numa situação como hoje, a gente também, como jornalista, tem que também pressionar um pouco mais, né? Porque Fábio PH, ele é criticado por fazer algumas perguntas. O próprio Carpini já criticou ele em coletivas por algumas perguntas que ele fez. Mas tá certo, ué. Tem que cobrar, perguntar o que aconteceu. Vai ser cobrado igual como foi com o Mateuzinho? Porque ele expôs o Mateuzinho no último jogo contra o Vasco, né? O TP não pode por quê? Assim, são coisas que a gente não entende que ocorrem no Esporte Clube Vitória, Ítalo. E só finalizando esse recorte, assim, acho que alguns jogadores desse elenco atual parece que realmente não conseguem manter uma linha de atuações mais equilibradas, né? Ou eles fazem partidas muito boas ou partidas muito ruins. É um elenco que não consegue manter a mesma linha de equilíbrio. Você tirando a linha defensiva, Jamerson, Edu e Lucas Alto, que parece ser mais confiante, o Ronald, que hoje fez um bom jogo. Então, assim, quando você tira essa turma, o restante fica ali oscilando entre bons jogos, jogo ruim, bons jogos, jogo ruim, bons jogos, jogo ruins. E é incrível como esse elenco do Vitória foi mal montado, como esse elenco do Vitória é frágil para poder jogar. Quando você necessita de opções, você simplesmente não tem opções. Hoje o PP, por exemplo, jogou porque você no começo do ano, você quando tinha a oportunidade de contratar volantes, você optou por trazer Thiaguinho e Val Soares. Um não consegue jogar, foi liberado, mas preferiu, ele recusou a proposta. Aliás, recusar a proposta no Vitória de jogador dispensado parece que é corriqueiro, porque Bruno Vini recusou proposta, ficou. Thiaguinho recusou proposta, ficou. Bruno Xavier recusou proposta, ficou. E jogadores ficam aí treinando, não jogam, fica ali no grupo. O clube paga salário, os jogadores permanecem. Mas no momento que você poderia contratar volante, você trouxe Thiaguinho, você trouxe Val Soares, que não somaram zorra nenhuma. E nisso você tira espaço de jogador de volante, você tira espaço de jogador da base, você tira espaço de trazer um volante melhor, para na hora que você precisar colocar em campo, você ter jogadores para botar em campo. E foi isso que aconteceu hoje. Eu digo até mais, o Ítalo. Oswaldo chegou aqui no Vitória em 2023, não é isso? Na Série B. E 2 anos depois, Oswaldo com 38 anos, por aí? Sim. Oswaldo passando por um drama particular que foi a trombose que ele teve ano passado, no final. Oswaldo continua sendo nosso melhor jogador de ponta. 2 anos depois de uma situação, né, uma enfermidade que ele ocorreu grave, 38 anos nas costas,
e a gente não foi capaz. Não tô criticando aqui, Oswaldo, não entendo dessa maneira. É até um elogio. A gente não conseguiu, com todos esses reveses, né, que poderiam afetar o Oswaldo, a gente não conseguiu trazer um ponta, né, superior ao vovô. E você falou dessa questão de ponta, eu vou lembrar que o Vitória gastou 5 milhões em Lucas Braga e Lucas Braga tem 3 jogos que não entra. O jogador que deveria ser titular na ponta esquerda do Vitória, que o Vitória gastou 5 milhões de reais, não é titular hoje do Vitória. Ele não entra em campo, tem 5 jogos que ele não entra em campo. Quem é que tá entrando em campo? Oswaldo, um jogador que tá na sua última temporada. É uma incapacidade para montar elenco, para fazer um elenco competitivo, que é algo incrível. O Vitória hoje tem 3 jogadores lesionados com lesão muscular. Fabri, William Oliveira. Que é o William Oliveira é joelho, né? Kaiser, Cáceres e Hugo. Hugo é panturrilha, Cáceres e Fabri, problema muscular. É o quarto jogador com lesão de parte posterior da coxa. E lembrando que no início do ano o Carpini defendeu até o rodízio, né? Não tem que girar o time porque... Não, sabe o que é pior? Porque assim, quando você tem muitas lesões com a mesma origem, alguma coisa tá errada. Vitória tem 4 jogadores do seu elenco tiveram lesões de parte posterior da coxa em sequência. Isso não é normal. Não é normal. Sabe quem é o preparador físico do Vitória que trouxe? Foi Carpini. Isso não é normal. Não é sequência de jogos. Você ter 4 jogadores lesionados de parte posterior da coxa. 4. 2 no mesmo jogo. Você não tem outro elenco no Brasil com 4 jogadores lesionados de parte posterior da coxa. Sim mesmo. Não é normal isso. Então assim... E aí juntando isso, só para comentar o que você está falando, eu até comentei sobre isso no pós-jogo. Olha a Kaiser aí. 2 jogos, 3 gols. Poderia até ser mais, para ele poder fazer mais um gol hoje. Mas é isso mesmo. Faz parte também do jogo. Ela demorou praticamente 6 meses para estrear um centroavante de respeito. E que veio lesionado. Ficou aqui quase um mês, praticamente. Mais de um mês, na verdade. Para se recuperar, para jogar. Sabendo o Vitória que era a posição mais carente do elenco. Né? Demorou 6 meses para trazer alguém. E aí se tentou, porque a gente tentou e não conseguiu trazer incompetência. Tentaram 10 nomes, a gente pode listar aqui os 10 nomes. Né? Incompetência. E Flávio, sim. Nessa janela de julho, não se pode ser incompetente de novo. Vitória tem sérias carências no elenco e precisa reforçar. Precisa contratar jogadores que cheguem para ser titulares. Vitória precisa, tá ficando claro que precisa de um lateral direito. Cáceres não vai aguentar jogar o tempo todo e também não é um grande lateral. Claudinho, ora faz um bom jogo, ora comete falhas defensivas que pode levar o Vitória a perder jogos, como foi no dia de hoje, por exemplo. Vitória precisa de lateral esquerdo. Hugo já tá lesionado de novo. Antes disso não tava jogando. Tem a questão do Gabriel também. Vitória precisa de um meia para a opção de Mateuzinho. Parece que Rato não consegue sair do básico que ele tava fazendo. Então Vitória precisa de um jogador para substituir Mateuzinho. Vitória precisa de outro centroavante. Ficar dependendo de Janderson, Carlinho, de Fabri não vai dar certo. Kaiser não vai conseguir jogar todos os jogos da temporada. Você tem que ter uma opção no banco. Ele foi no limite hoje, né? Ele foi no limite de novo. No limite de novo. Ele não vai suportar jogar todos os jogos. Você tem que ter uma opção. Vitória hoje não tem ponta confiável no seu elenco. Não tem. E o Vitória hoje, você olha pro banco do Vitória hoje, Vitória tinha 7 jogadores no banco de ataque. 7. Sabe quantos que entra pra resolver? Nenhum. Eu acho que até, se a gente for pensar numa justificativa do Carpini pra demorar de mexer, talvez seja uma dessas, né? E eu olho pro banco e não vejo quem poderia mexer. Só que a alteração não era de jogador. A alteração era tática. Mas sabe quem montou esse elenco? Pois é. Então pronto. Quem montou então, foi ele. Exato. Maneca. Exato. Se ele montou esse elenco, ele que tem que tirar as soluções desse elenco que ele montou. Pois é. Então assim, só para poder finalizar, não dá pra gente novamente nessa janela cometer os erros que a gente cometeu na outra,
Não dá pra gente normalizar que o Vitória em 4 Bavis só faça 2 gols. Não dá pra normalizar que o Vitória passou 120 minutos pra conseguir finalizar uma bola no gol do Bahia. Não dá pra normalizar o comportamento covarde do Vitória no primeiro tempo. Em 30 minutos de jogo, o Vitória não conseguiu jogar. O meio de campo do Vitória foi dominado por apenas 2 jogadores. Dominado por Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Eram 3 do Vitória contra 2 do Bahia. Não dá pra normalizar o que aconteceu com o PP. É um absurdo o cara ser expulso com 3 minutos de em campo. Por um murro no joelho. Um murro no joelho o cara foi expulso. Em 3 minutos ele conseguiu nem tocar na bola. Ele conseguiu dar um murro no joelho do jogador do Bahia e foi expulso. Não dá pra normalizar isso de novo. Não dá pra normalizar esse tipo de coisa. Então o tempo todo vai ser nesse nível. O tempo todo a gente vai ver esse tipo de situação e ninguém vai falar. Não dá pra normalizar que o Vitória tenha 4 jogadores com lesão de parte posterior e ninguém questione, ninguém fale. E o tempo todo acontece e vai acontecer mais lesões, porque parece que o Vitória não consegue jogar o tempo todo. Só o Vitória tem jogadores cansados, só o Vitória tem jogadores lesionados. Então, assim, tem coisa dentro da gestão de Carpini que não dá pra você simplesmente ir pra coletiva e vir com o discurso de vamos valorizar o resultado, vamos valorizar os processos, vamos dar carinho, vamos isso, vamos aquilo, a culpa é minha, mas eu também não resolvo. É sempre assim?